Além do esquecimento, técnicas neurocientíficas para a memória superior. A memória é uma das funções mais importantes do nosso cérebro. Ela nos permite armazenar e recuperar informações, aprender com as experiências, reconhecer pessoas e lugares, planejar o futuro e construir nossa identidade. No entanto, a memória não é perfeita. Todos nós já passamos por situações em que esquecemos algo que deveríamos lembrar, como o nome de alguém, um número de telefone, uma data importante ou o que estudamos para uma prova. O esquecimento pode ser frustrante, constrangedor e até prejudicial para nossas atividades pessoais, profissionais e acadêmicas. Mas será que o esquecimento é sempre um problema? Será que existe uma forma de melhorar nossa memória e evitar o esquecimento? E será que a neurociência pode nos ajudar nessa tarefa? Neste artigo, vamos explorar algumas respostas para essas perguntas e apresentar algumas técnicas neurocientíficas para aumentar nossa memória e ir além do esquecimento. O que é o esquecimento e por que ele acontece? O esquecimento é a perda ou a dificuldade de acesso a uma informação que foi previamente armazenada na memória. O esquecimento pode ocorrer por diferentes motivos, dependendo do tipo e da fase da memória envolvidos. A memória pode ser dividida em 3 tipos principais: a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória sensorial é a mais breve e capta as informações que chegam pelos nossos sentidos. A memória de curto prazo é a que mantém as informações por alguns segundos ou minutos, permitindo-nos realizar tarefas cognitivas. A memória de longo prazo é a que armazena as informações por períodos mais longos, podendo durar horas, dias, meses ou anos. Cada tipo de memória tem uma capacidade limitada de armazenamento e está sujeito a interferências internas ou externas que podem causar o esquecimento. Por exemplo, a memória sensorial pode ser apagada rapidamente se não prestarmos atenção ao estímulo. A memória de curto prazo pode ser sobrecarregada se tentarmos guardar muitas informações ao mesmo tempo ou se formos distraídos por algo. A memória de longo prazo pode ser enfraquecida se não consolidarmos ou revisarmos as informações adequadamente ou se houver conflito entre informações novas e antigas. Além desses fatores, o esquecimento também pode ser influenciado por aspectos emocionais, motivacionais, biológicos e patológicos. Por exemplo, o estresse, a ansiedade, a depressão, o cansaço, o sono, a alimentação, o envelhecimento e algumas doenças podem afetar negativamente nossa capacidade de memorizar e recordar. O esquecimento é sempre ruim? Apesar de ser visto como um defeito da memória, o esquecimento também pode ter uma função adaptativa e benéfica para o nosso cérebro. Segundo alguns pesquisadores, o esquecimento é um mecanismo ativo e seletivo que nos ajuda a eliminar as informações irrelevantes, redundantes ou erradas que ocupam espaço na nossa memória. Dessa forma, o esquecimento facilita o acesso às informações mais importantes, atualizadas e precisas que necessitamos para tomar decisões e resolver problemas. Além disso, o esquecimento também pode ter um papel positivo na nossa saúde mental e emocional. Ao esquecermos de algumas experiências traumáticas, dolorosas ou desagradáveis, podemos reduzir nosso sofrimento psicológico e aumentar nosso bem-estar. O esquecimento também pode nos permitir perdoar, superar e seguir em frente. Portanto, o esquecimento não é necessariamente um inimigo da memória. Na verdade, ele faz parte do funcionamento normal da memória e pode ser visto como um equilíbrio entre a retenção e a eliminação de informações. O problema é quando o esquecimento é excessivo, frequente ou interfere na nossa qualidade de vida. Como melhorar a memória e reduzir o esquecimento? Felizmente, existem algumas técnicas neurocientíficas que podem nos ajudar a melhorar nossa memória e reduzir o esquecimento. Essas técnicas se baseiam em princípios que favorecem a formação, a consolidação e a recuperação das memórias no nosso cérebro. Vejamos algumas delas. Atenção. Para memorizar algo, é preciso prestar atenção ao que queremos lembrar. A atenção é o primeiro passo para transformar as informações sensoriais em memórias de curto prazo. Quanto mais atenção dedicarmos a um estímulo, maior será a chance de ele ser transferido para a memória de longo prazo. Por isso, é importante evitar distrações, focar no que é relevante e manter o interesse pelo que estamos aprendendo. Repetição.
Para consolidar algo na memória de longo prazo, é preciso repetir as informações várias vezes. A repetição reforça as conexões entre os neurônios que formam as redes de memória no nosso cérebro. Quanto mais repetirmos as informações, mais fortes e duradouras serão essas conexões. Por isso, é importante revisar o que aprendemos com frequência e espaçamento, ou seja, em intervalos regulares e crescentes. Associação. Para recuperar algo da memória de longo prazo, é preciso associar as informações a outras que já conhecemos. A associação facilita o acesso às memórias no nosso cérebro, criando pistas ou ganchos que nos ajudam a lembrar. Quanto mais associações fizermos, mais caminhos teremos para chegar às informações. Por isso, é importante relacionar o que aprendemos com o que já sabemos, usando exemplos, analogias, imagens ou histórias. Organização. Para otimizar o armazenamento e a recuperação das informações na memória, é preciso organizá-las de forma lógica e estruturada. A organização ajuda a reduzir a sobrecarga e a interferência na memória, agrupando as informações em categorias ou hierarquias. Quanto mais organizadas forem as informações, mais fácil será encontrá-las na memória. Por isso, é importante ordenar o que aprendemos por critérios como importância, semelhança ou sequência. Visualização. Para aumentar o impacto e a permanência das informações na memória, é preciso visualizá-las de forma vívida e criativa. A visualização estimula diferentes áreas do cérebro envolvidas na percepção e na imaginação, gerando mais registros sensoriais e emocionais das informações. Quanto mais visualizarmos as informações, mais ricas e distintas serão as nossas memórias. Por isso, é importante criar imagens mentais do que aprendemos, usando cores, formas e movimentos. Conclusão. A memória é uma habilidade essencial para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico. No entanto, ela não é infalível e está sujeita ao esquecimento. O esquecimento pode ter causas diversas e funções variadas, nem sempre sendo prejudicial para o nosso cérebro. No entanto, quando o esquecimento nos atrapalha ou nos incomoda, podemos recorrer a algumas técnicas neurocientíficas para melhorar nossa memória e ir além do esquecimento. Essas técnicas são baseadas em princípios como atenção, repetição, associação, organização e visualização, que favorecem os processos de formação, consolidação e recuperação das memórias no nosso cérebro. Ao aplicarmos essas técnicas no nosso dia a dia, podemos aumentar nossa capacidade de memorizar e recordar as informações que consideramos importantes para nossos objetivos e desafios. Espero que este artigo tenha sido útil e motivador para você. Se você gostou deste artigo ou tem alguma dúvida ou sugestão sobre o tema, deixe seu comentário abaixo.